na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 6. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios, aliás, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. As pessoas que vão assistir pelas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Temos o privilégio de estar fazendo cultos presenciais de novo, né? No capítulo 4, então, leiamos a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós também temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para que aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Louvemos ao Senhor por esta noite, por esta palavra, por essa oportunidade que Ele tem preparado hoje. Como já foi dito aqui pelos irmãos, mesmo em poucos, mas o Senhor preparou hoje, esse dia que se chama hoje. E como diz o salmista, estas coisas foram feitas pelo Senhor, Então nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor e adorá-lo, compartilhar mais uma passagem na palavra do Senhor, e um texto muito rico aqui que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto. Uma igreja que teve muitos problemas, altos e baixos, tinha os dons espirituais, e parece que, como nenhuma outra igreja do mundo antigo, parece que Corinto, na questão dos dons espirituais, ela se despontava mesmo, se destacava, Mas teve alguns outros problemas que o apóstolo Paulo precisou ter muito cuidado, e trouxe alguns transtornos para ele. E o tema que nós lemos aqui dentro desse texto, o tema central dessa passagem, ela se encontra no versículo 1 e no versículo 16, que é justamente a palavra não desfalecemos, ou não desanimamos. Está tanto no versículo 1, como também no versículo 16, Ele está dizendo aqui, literalmente, o apóstolo Paulo, que nós não devemos entregar os pontos. É uma palavra bem contemporânea, Entregar os pontos. A situação que Paulo se encontrava aqui, era uma situação muito difícil. E quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente percebe que não faltava motivos para o apóstolo Paulo desanimar. A gente olha aqui a situação nossa, aqui em Colina, da igreja, outros problemas que vão surgindo, e a gente pensa, estou tão desanimado, tão desmotivado, difícil para continuar. Mas quando a gente começa a olhar para as Escrituras e ver
a vida desses homens que nos antecederam e que deixaram um grande legado para nós, né? Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos aqui que herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, que é muito mais difícil. E o apóstolo Paulo, ele não deixou apenas uma grande herança, um acervo escriturístico, mas ele deixou, sobretudo, um grande legado, não só teológico, mas também moral, né? E de empirismo, experiências que ele vivenciou no seu ministério, que até hoje em todo o mundo as cartas do apóstolo Paulo são usadas para preparar obreiros, discipular pessoas, né, dar formação para obreiros. As 3 cartas pastorais, que são as 2 que ele escreveu a Timóteo e uma que ele escreveu para Tito, são utilizadas para trazerem vários tipos de ensinos e doutrinas para a igreja do Senhor. Isso não é coincidência, né? É porque houve mesmo algo especial na vida desse homem. Então, o grande apóstolo Paulo, que nós sempre falamos aqui, que foi o maior dos apóstolos, ele estava diante de muitos problemas, muitos conflitos aqui, né? Por várias vezes ele precisou, aqui mesmo na igreja de Corinto, ele precisou nas cartas que ele envia, tanto na primeira como na segunda, fazer defesa do seu apostolado, porque era questionado a todo momento, né? Isso acontece muito. Os homens de Deus também são questionados, né? Será que é assim, né? Será que é isso mesmo? Será que isso que ele está lendo aí, ensinando, é assim mesmo? Mas o apóstolo Paulo passou por muitos conflitos. Agora, uma coisa que o apóstolo Paulo sabia, é que ele, não obstante toda a dificuldade, mas ele tinha uma certeza plena de que ele possuía Cristo no seu coração, e porque ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele vivenciou uma situação ímpar, né? Que poucos personagens tiveram essa oportunidade, e ele sabia que Cristo estava constantemente fazendo parte do seu ministério, mesmo que as dificuldades eram tão grandes. E Paulo, então, quando ele viu toda essa dificuldade, mas ele pensou que Jesus estava com ele, que ele possuía Cristo na sua vida, então ele conseguiu se dispor em alegrar o seu coração, mesmo na dificuldade. E eu acredito que nessa noite, né, o Espírito Santo sempre fala conosco, mesmo com todas as dificuldades individuais e coletivas que nós passamos, eu acredito que nós podemos fazer o mesmo, nos alegrar, né? Na tribulação, nos alegrar, porque Paulo, ele vai tratar nesse capítulo 4, ele vai tratar de 2 assuntos aqui, muito especiais. Um eu vou falar com os senhores hoje, o outro talvez amanhã, ou talvez terça-feira. O primeiro assunto que ele trata dentro desse capítulo aqui, é a respeito de um ministério glorioso. Um ministério glorioso. Depois ele vai falar de um tesouro precioso, que eu não vou falar hoje, dentro desse próprio capítulo 4. E Paulo, nas primeiras palavras desse capítulo, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, que nós temos um ministério, versículo 1, né? Portanto, vendo que temos este ministério. Que ministério seria esse que Paulo está falando, irmãos? Você já parou para pensar? Às vezes nós lemos os textos, mas não prestamos atenção. O ministério que ele está se referindo, está no capítulo 3, no capítulo anterior. No capítulo anterior ele trata sobre esse ministério, ele vai descrever com propriedade, e é um ministério que oferece vida, salvação, esperança, justificação para os homens. Por isso que Paulo se alegrou, mesmo com tantas dificuldades, né? Um ministério capaz de transformar vidas. Somente um ministério que pode vir de Deus, pautado nas Escrituras Sagradas,
vocacionado por Deus, vocacionado pelo beneplácito da vontade de Deus, pode transformar vidas. Porque a sociedade aí fora, ela já provou que ela não tem essa capacidade de transformar as pessoas. Eles reformam, né? Certo pregador dizia assim: a mídia informa, a sociedade reforma, ele dizia, mas Jesus transforma. Então o ministério que Paulo está dizendo é esse ministério, que é uma dádiva que nós recebemos de Deus. Nós não podemos pagar e comprar, não tem como comprar, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso também na carta aos Efésios, né? Então, irmãos, nós percebemos que tudo aquilo que nos é concedido pela parte de Deus, nunca é mérito nosso, né? Não é, Deus ele só traz relevância a questões de meritocracia quando ele trata com galardões, que é aquilo que nós recebemos pelas obras que nós fazemos. Mas no que tange a salvação, no que tange as questões espirituais que envolvem a salvação do homem, o mérito é sempre de Deus, sempre vem dele. A salvação, ela é unilateral, mesmo que nós acreditamos que há uma sinergia, o homem tem a capacidade de ter o livre-arbítrio para aceitar ou não querer, né, para refutar, resistir à graça, mas a salvação ela é unilateral, nós sabemos disso. Então, nós olhando para esse texto aqui, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele era realmente um ministro chamado por Deus, chamado por Jesus, e mesmo assim, com toda essa certeza, porque uma coisa, irmãos, é a gente questionar, os obreiros de hoje, outra coisa é a gente questionar o apóstolo Paulo, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus, no caminho de Damasco, toda aquela situação que nós já conhecemos. Os obreiros de hoje, nós não sabemos, nós podemos questionar, mas uma coisa é certa, Paulo tinha Jesus na sua vida, por que então ele passava por tanta aflição, tanta perseguição, tantos momentos de desânimo, 3 naufrágios, não é? E outras dificuldades, ele falou assim, por 5 vezes recebi uma quarentena de açoite dos judeus, uma quarentena -1, que eu já expliquei para os irmãos como era, eles batiam 39 vezes, e depois eles diziam assim, esqueci, perdi a conta, eles iam batendo, 39, esqueci de novo, até eles cansar o braço, para eles poderem falar 40, uma quarentena -1, né? E ele por 5 vezes recebeu. Então Paulo, ele se sentia, mesmo com as dificuldades e tribulações, sobrepujado pela graça de Deus, porque a graça de Deus, ela é maior do que as lutas, ela é maior do que todas as dificuldades, e ela ainda é maior do que o pecado, porque o próprio Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, graça superabundou. Então a graça de Deus é maior que tudo, a graça de Deus é maior do que essas cadeiras aí, é muito maior do que essas cadeiras vazias, a graça de Deus é muito maior do que esse momento de pandemia, a graça de Deus é muito maior do que a falta de dinheiro, ou as dificuldades que nós estamos vivenciando cada momento, os problemas de família, os problemas que nós temos que enfrentar de trabalho, do sistema corrupto do mundo, do sistema das empresas. A graça de Deus, todas as vezes que você estiver sendo apertado, todas as vezes que você estiver se sentindo oprimido por qualquer coisa, por qualquer sistema, por qualquer coisa que está te deixando triste, lembre-se de uma coisa, a graça de Deus está sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e ela é maior do que qualquer outra coisa, e por isso nós não perdemos o alvo, não desistimos. Estamos aqui com 11 hoje, amanhã podemos estar com um pouco mais, ou talvez menos, amanhã talvez mais, mas nós não podemos esquecer, independente do número de pessoas, a graça de Deus é maior que todas essas coisas. Por isso que nós estamos aqui, né? Então,
nós percebemos que o apóstolo Paulo, algumas coisas impedia ele de desistir. Ainda no versículo 1, né? Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido, como que ele recebeu? Já alcançamos misericórdia. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, não desfalecemos, é que tudo que nós recebemos, além da questão da graça, nós também podemos dizer que é pela misericórdia de Deus, né? Qualquer um, até Paulo, hein? Ele está dizendo, pela misericórdia, eu recebi, porque a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia é aquilo que Deus deveria... Irmãos, se Deus fosse agir como os homens, Ele fulminava essa humanidade, sabiam? Mas pela misericórdia dEle, Ele não imputa isso ao ser humano, Ele vai fazer, mas no juízo final. Agora não, porque se a misericórdia dEle não se renovasse a cada dia, Ele já tinha fulminado essa humanidade. Tamanha a perplexidade e as atrocidades que essa humanidade tem feito, tem promovido no mundo, né? O mundo está ficando insustentável, o mundo está ficando de um jeito que daqui a pouco não tem como viver nele mais. E a palavra tribulação significa falta de espaço, por isso que o mundo está trazendo uma grande tribulação antecipada para a igreja, mesmo que nós cremos que é a grande tribulação mesmo. A igreja não estará mais aqui, mas já está vindo uma tribulação antecipada aí, e nós não estamos mais tendo espaço aqui, está difícil, no trânsito, nos lugares que a gente vai, o barulho que é feito, você vai cultuar, você não tem paz mais. Antigamente uma pessoa passava de frente a uma igreja, ela tirava o chapéu, baixava a cabeça, abaixava o som do rádio, isso tudo acabou. As pessoas não respeitam mais nada, profanam as coisas que é santo, passam por cima de regras, não respeitam as regras de forma alguma. Está difícil cada vez mais, mas nós temos que pensar uma coisa, não podemos desfalecer, porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida também. E Paulo não desistia. Paulo, ele está confessando à igreja que estava na cidade de Corinto, que as provações que ele estava passando, o haviam levado ele à beira do desespero. Vamos ler um texto, o versículo 8, quero que a Ana projete ali por favor, capítulo 1, versículo 8, do 2 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer aqui, no 1:8, glória a Deus, ele diz assim, ó, é o 8? Não, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Perceberam? A tribulação que assolou sobre o apóstolo Paulo. Ele está falando da Ásia. A Ásia que ele está falando aí é a região, província romana da Ásia, que tinha como capital a cidade de Éfeso. As perseguições, as tribulações que ele passou, a ponto de a vida desesperarmos, quer dizer, ele chegou um momento que ele pensou que talvez nem fosse viver mais. Nós já passamos por isso, de vez em quando, né, irmãos? O ser humano, por isso está tendo tanto caso de suicídio. As nações estão em desespero, nações super desenvolvidas aí como o Japão, a Bélgica, né, a Suíça, são os maior nível de suicídio do mundo estão nessas nações, porque o colapso, está em colapso o mundo, tribulação. O apóstolo Paulo chegou a ponto dele entrar em desespero, apesar dos dons que ele tinha, da sua grande experiência. Imagine nós aqui, comparar com o apóstolo Paulo. Paulo era um grande servo de Deus, mas era humano, e ele tinha todas as dificuldades que nós temos, todas as limitações, todo o sistema estrutural que nós temos tinha na vida dele, psicológico. Então ele passou por muitos problemas, as fragilidades, né? A ponto de pensar em desanimar, mas quando ele começou a analisar quão grande era o ministério, a chamada, como Deus havia o chamado,
como Jesus se apresentou para ele, como ele foi privilegiado de poder se desgastar ou gastar a sua vida em prol do Evangelho, da chamada, ministério maravilhoso que Deus havia dado para ele. Então ele começou a pensar: eu não posso desistir, eu não posso desfalecer. E ele fala 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 16 do capítulo 4, não desfaleçamos, não podemos desfalecer. Sabe, irmãos, que tem um certo pregador, um grande pregador escocês que chamava Alexander White. Era um grande pregador escocês. E um dia, um pastor metodista escreveu uma carta para esse grande pregador, estava passando por grandes lutas no ministério, e ele perguntou para esse pregador por carta se ele deveria desistir do ministério. E esse pregador disse para ele na resposta: nunca desista do teu ministério, porque os anjos ao redor do trono de Deus invejam esse trabalho maravilhoso. Porque os anjos, segundo o apóstolo Pedro, não podem pregar o Evangelho. Isso foi atribuído a nós, o ser humano. Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui do pastor Eliezer Lira, que é um grande ensinador lá de Curitiba, comentarista de revista da escola dominical. Um dia ele estava tão frustrado com o ministério que ele falou para a esposa dele: vou comprar um táxi, não quero mais. Hoje foi o último sermão que você ouviu eu pregar na igreja, por causa das tribulações, das lutas. E aí ele disse que ia comprar um táxi, mas depois, passou-se os dias, ele acabou chegando à conclusão de que ele não poderia comprar um táxi, porque Deus não chamou ele para ser motorista de táxi. Então, irmãos, às vezes passa na nossa mente desistir, parar, abandonar a fé, abandonar a igreja. Tudo isso pode passar, mas nós temos que entender colocar na balança os pós e os contras da grande chamada, da grande herança que nós vamos ter na eternidade, da grande expectativa, esperança que nós temos no coração, se vale a pena abandonar. Paulo achava que não. O que vocês acham nessa noite? Vale a pena? O trabalho que nós realizamos na obra do Senhor não é em vão, tem a sua recompensa. O apóstolo Paulo também, uma coisa que me chamou a atenção, é que esse ministério, mesmo com todas as lutas, as dificuldades, mas a chamada que ele tinha, e essa perseverança e essa convicção, e toda a excelência que ele sabia que tem o reino de Deus, impediu que ele também fosse alguém que se tornasse um impostor. Mas pastor Mauro, existem impostores no meio do evangelho? Claro, tem muitos deles que estão até na televisão aí. Só ligar a televisão que você já vai ver. Só o jeito que ele está falando, você já vai perceber que ele é charlatão, impostor, ele quer dinheiro, né? E outras coisas mais. Aqueles que querem só dinheiro ainda está bom, viu? Bom, vamos dar uma olhada no capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, olha aqui, não andemos em astúcias, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Perceberam? Que ele, tudo isso, toda essa chamada, essa certeza, essa convicção e a esperança, impediu o apóstolo Paulo de ele ser um enganador, um impostor, né? Ele está dizendo: rejeitamos as coisas que são vergonhosas. Numa tradução fala vergonhosas, né? Aquelas que estão ocultas, agendas ocultas, que eu já falei aqui para os irmãos, né? Tem crentes que tem tanta agenda oculta, irmãos, mas tantas agendas ocultas, que olha, vou falar, mas um dia, né? Vai vir à tona. Porque a nossa vida, nós que somos cristãos, nós temos que ter uma vida transparente. Claro, nós temos a nossa intimidade na nossa casa, com a nossa família, mas a nossa vida, no que tange a moral, né, tem que ser transparente.
As pessoas precisam olhar e ver em nós um reflexo do próprio Jesus. Então tem pessoas que fazem as coisas sempre ocultas, sempre escondidas. Paulo está dizendo, não vamos fazer isso, né? Ele está dizendo assim, pela manifestação da verdade. Como a manifestação da verdade? Através do que nós praticamos. Mateus 5,16, que eu sempre cito aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. É assim que manifesta. Recomendamos a consciência. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós aqui nessa noite? Que nós devemos fazer uma análise na nossa consciência, porque a consciência é um dos livros, o livro da consciência, é um dos livros que vão ser abertos no juízo final, para poder trazer à luz, julgamento que vai ser feito da nossa própria consciência, porque eu já ensinei aos irmãos aqui, segundo a carta que Paulo escreve aos Romanos, que dentro da nossa consciência, existe um advogado de defesa e um promotor, acusando ou defendendo, é um tribunal que está aqui dentro, e nós precisamos entender, que essa consciência ela trabalha, e ninguém tem acesso, mas Deus tem. Então você perceba, que quando nós fazemos algo errado, alguma coisa acusa, é o promotor. Quando nós fazemos algo que nós temos tranquilidade, a nossa consciência nos absolve, é o advogado de defesa. Isso é lei natural que está intrínseco no homem, é inato. Quando o homem nasce, já nasce com ele. É a lei natural ou lei moral de Deus. Como está a nossa consciência aqui nessa noite? Irmãos, como diz o salmista? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Significa que se eu deitar uma coisa, tem pessoas que deitam, mas não dormem. Agora, quem deita e dorme, a consciência está tranquila. Está tranquilo porque o advogado de defesa está falando, inocente, tranquilidade. E Paulo está chamando isso aqui, a consciência. Todo homem à vista de Deus. Por quê? Porque Deus sonda a consciência, o pensamento. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou pensando, mas Deus está sondando, nesse momento. Então, olha o versículo 3. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. O evangelho não pode ficar escondido. Jesus falou que não se pode pegar uma cidade sobre um monte, esconder ela, porque a hora que as luzes ficarem acesas, todos vão ver. O evangelho não está escondido. Se tiver escondido, é porque as pessoas ainda não entenderam, não viram o reino de Deus e ainda não viram a luz do evangelho. Ainda está em trevas. Irmãos, o evangelho é uma coisa tão interessante, o evangelho é uma coisa tão profunda, porque no momento em que o homem consegue enxergar o evangelho, ele, nesse momento, descortina um grande horizonte na frente dele. Isso aconteceu comigo, sabiam? Porque eu frequentei igreja algum tempo na minha vida como religioso. Eu frequentei igreja como religioso. Mas quando o evangelho foi descortinado na minha frente, eu percebi que o evangelho não é apenas uma religião, não é uma religião, não é apenas algo que nós falamos por falar, não é apenas algo que foi escrito aqui e ficou como uma narrativa histórica. O evangelho, ele é poder de Deus, esse evangelho é vivo. O Espírito Santo que está no evangelho vai além da letra, porque quando o evangelho é pregado e a pessoa abre o seu coração, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ele vê o reino de Deus, e o evangelho que talvez estava oculto diante dos olhos dele, é descortinado. Glória a Deus. Então, seguindo aqui, o versículo 4, ele diz assim, ó: nos quais o Deus desse século, ou mundo, né? Se você observar, você vai perceber que a palavra Deus está com letra minúscula. Cegou as mentes, na sua tradução está entendimento, daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Viu o que é o trabalho do diabo? O príncipe desse século, Deus desse século,
é o diabo, deste mundo, século aqui, sistema. Ele é que faz um trabalho, um exímio trabalho, com dedicação. Ele não faz nada no improviso, viu? Para poder fazer com que o Evangelho não seja, a luz do Evangelho não brilhe no entendimento das pessoas, e as pessoas fiquem cada vez mais nas trevas, cada vez mais distante, cada vez mais com aversão do Evangelho, cada vez com mais repúdio do Evangelho. Muitos até frequentaram igreja, mas não conseguiram ficar, porque o trabalho do diabo é esse, ele faz hora extra, trabalha, ainda faz hora extra, para poder roubar a paz das pessoas, para poder fazer com que a pessoa não enxergue o reino de Deus, a luz do Evangelho, porque quando a luz brilhar, as trevas vão ser dissipadas. Então ele vai ofuscando a mente da pessoa, que a pessoa não veja. E Paulo, sabedor disso, ele está falando sobre isso. Irmãos, a Bíblia, ela é uma grande obra literária, né? Nós sabemos disso. Mas a Bíblia Sagrada, eu já ensinei para os irmãos várias vezes aqui, ela é a bússola, ela é o caminho, ela nasceu no coração de Deus, a própria palavra, ela veio para que o homem pudesse ter uma direção, enxergar o caminho. Nós olhamos a Bíblia, agora a Bíblia tem um detalhe, né, que eu também já ensinei, a Bíblia é uma obra literária que deve ser interpretada de maneira correta. Porque se eu pegar a Bíblia também e eu quiser usá-la do jeito que eu quero, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? E fazer como os crentes de Bereia, que eles iam conferindo lá na Bíblia para ver se estava certo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se uma pessoa for maldosa e ela quiser deturpar, manipular enganosamente, como Paulo fala aqui no versículo 3, fraudulento, de modo fraudulento, ele vai enganar muita gente. Por isso que a gente vê as seitas, né, mais radicais levando pessoas ao suicídio, pessoas à promiscuidade e assim por diante. Suicídio coletivo, como nós já vemos o famoso caso de Waco lá nos Estados Unidos, Oklahoma, né, também, e outros que já aconteceram no mundo, e utilizando a Bíblia. A Bíblia deve ser interpretada de modo correto, e ela tem aqui uma regra infalível, a Bíblia própria se interpreta, e nós só podemos entendê-la através do Espírito Santo, porque ela é um livro espiritual, o homem carnal não vai entender a Bíblia. Muito bem. E o que nós percebemos também, é que existiam pessoas ali na cidade de Corinto, que eles dissimulavam, né? Paulo estava ensinando, mostrando o caminho, mas eles dissimulavam, distorciam a palavra, principalmente os judeus, né? Que eles eram os judeus. Então, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, olhando sempre para essa palavra com cuidado,